Acho pronto, acho que deve ter aparecido aí alguma coisa para vocês. A gente já está gravando. Estamos todos aqui reunidos para mais uma aula do Mediúnico 1, de quinta-feira à noite às 20 horas. E nesse momento, vamos elevando então o nosso pensamento a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e vamos convidando a Rose para fazer a prece de abertura. Então vamos imaginar a figura meiga e amiga do nosso Mestre Jesus. Vamos elevar nosso pensamento, agradecimento por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando essa doutrina que tanto nos consola, nos ensina e nos esclarece. Agradecemos, Mestre, o dom da vida, oportunidade de trabalho, de estudo, e que os bons espíritos possam estar conosco nesse momento, para que tenhamos um bom entendimento de tudo que nosso irmão Elcio passará para nós no estudo da noite. Assim seja. Graças a Deus e Que a assim Jesus. seja. Graças a Deus e a Jesus. Deixa eu minimizar aqui para compartilhar com vocês. Tem todo um esquema diferente aqui que eu tenho que fazer, porque o Google Meet não é igual o Zoom. Eu já dei aula pelo Zoom. O Zoom é sensacional, né? Mas esse aqui realmente tem alguns recursos que ele fica meio que devendo. Então a gente tem que dar uma contornada, sabe? Então é isso. Mas vamos lá, vocês estão vendo o compartilhamento? Estou vendo sim. Sim. Posso começar? Então é isso. Só ler. Fique à vontade, Rita. Aptidão e experiência. Queres ouvir os desencarnados de maneira correta. Aspiras a enxergar nos reinos do espírito sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico Medianímico. sem leve tisna de engano. Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquele que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento, experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino. A aptidão indica o tarifeiro, a experiência cria a obra. A aptidão sugere, a experiência edifica. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que te da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto de experiência de quantos lhe esposam a obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. É isso. Acabou. Alguém quer comentar? Se quer comentar alguma coisa do texto, a Rose gostaria de comentar alguma coisa? Se vocês não quiserem, fiquem tranquilas que eu comento também. Quer que volte para vocês olharem alguma coisa do texto? Interessante, né? Aptidão e experiência, né? Aptidão é uma coisa, né? Que é você ter o dom. Agora, a experiência já é outra, né? Como você desenvolve isso daí, né? Já é uma coisa bem diferente, que nem a gente tá falando a Rose agora, né? Que todo mundo quer ter o dom, né? Mas será que todo mundo quer usar a mediunidade como ela deve ser usada?
É. com responsabilidade, com paciência, com construção de tijolinho por tijolinho, né? Você fazer as coisas centrado nos ensinamentos do Cristo, com responsabilidade, disciplina, respeito a todos que te circundam, né? Então, todo mundo só quer o bônus, mas ninguém quer o ônus, né, do trabalho que dá, né? Que nem ele cita aqui os irmãos que vieram antes, né? Dos heróis anônimos que eles chamam, né? Que construíram o mundo antes da gente, né? Que, por exemplo, a gente tem um alimento que hoje nós comemos, a roupa que nós vestimos, mas nós não vimos o quanto as pessoas do passado trabalharam para que a gente tivesse isso, né? Ele faz essa associação à mediunidade, que para você chegar, né, num nível bom de usar a mediunidade de forma edificante, como caridade, para o bem, você precisa de todo um estudo, aproveitar tudo que veio até agora, é como uma somatória de experiências, né? Vocês concordam com isso? Gostariam de colocar alguma coisa? Interessante o texto, né, que ele fala. Emmanuel, ele sempre, a gente lê assim a primeira vez, a gente não entende muito, mas aí conforme você vai entendendo, você começa a perceber a profundidade do texto dele, né? Emmanuel é incrível, né? Fala, Rose, gostaria de comentar alguma coisa? Não, tô pensando aqui. Leva a pensar, né? Interessante isso aqui que ele fala, ó, a aptidão é planejamento, já a experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor. Então, por exemplo, você vê quem é que tem a aptidão para isso. A experiência faz o ensino. Então, por exemplo, o cara pode ter aptidão para ser professor, mas só a experiência dele vai garantir que realmente ele ensine. Porque ser professor é uma coisa, agora realmente ensinar de verdade, a ponto dos alunos a aprenderem, introjetarem aquilo, é outra coisa, né? A aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra, é a mesma coisa. A aptidão para a mediunidade é o tarefeiro da mediunidade, mas ele tem obra? Não. Só a experiência e o desenvolvimento dele que vai criar a obra dele, né? É uma página em branco ainda, o tarefeiro. Ele só tem aptidão. A aptidão sugere, a experiência edifica, né? Então ele fala isso, né? Que tudo é um processo lento, né? Que você tem que ir Sim, devagar, aproveitando a experiência, somando, se dedicando. Nada vem fácil. E na vida é assim também, né? Não é só na mediunidade. Tudo é difícil, né? Que nem a gente vê, às vezes, essa geração nova que está entrando aí, geração Z, que querem ganhar dinheiro fácil, né? Ficam pensando sempre em fórmulas mágicas aí, né? Para conseguir é, subir na vida, né? E, e eu percebo muito isso no meu filho, sabe? Ele tem essa esperança de ter uma fórmula mágica que ele conseguir ganhar dinheiro sem ter que trabalhar muito, né? Só que a realidade ela é diferente, ela exige trabalho, né? Tudo exige trabalho para que amadureça, né? Então é isso que as pessoas às vezes não percebem, elas querem tudo muito rápido. Certo, é. Rose? Vou. E a Certo, Rita? mediunidade a gente acha que é assim, tenho mediunidade, puta, tô pronta, não é assim, né? Não, não é assim. Tem muito que a pessoa passar. E não é só a mediunidade, é como ela Não, se porta dentro de uma casa, às vezes, como ela oferece aquilo para a sociedade, né? Ela é um modelo, às vezes, é você formar um modelo que as pessoas vão se inspirar em você, é o que você vai acrescentar, às vezes, para a sociedade, para uma casa espírita, para aqueles que, que estão aprendendo com você, estão dependendo de você para crescer também, a experiência que você adquiriu, que você vai passar para os outros. Então, tudo isso é construção. E quando você fala em mediunidade, não é só a mediunidade, é a construção da experiência do que o ser é, né? O que o ser é?
né? É muito mais profundo isso, né? É um processo, né, do ser, né? Começar do zero e virar um grande médium. Vê o Chico, por exemplo, quando ele começou, né, não era essa potência toda que ele era no final da vida. Ele tinha inseguranças, dúvidas básicas ainda, é, é, tinha dificuldades, falei de inseguranças, né? Tinha todas essas coisas, né? Aí quando você vê o Chico no final da vida, você já percebe aquele tarefeiro encorpado, missionário mesmo, né? Não é mais aquele missionário vacilante do começo, um pouco inseguro, não é? Não é verdade, né? Assim, então, é um processo, né, para o indivíduo se tornar tudo isso daí. Interessante, né? Mais alguma coisa, pessoal? A gente ficar Não. pensando nessas coisas é muito interessante, né? Então, não é só ser a mediunidade, é quem você quer ser. Você quer ser um missionário, um guia na sua comunidade, no seu centro, né? Um guia espírita, né? Porque a nossa doutrina não tem tantos assim. Tem alguns exemplos, mas a gente não é igual. Por exemplo, uma pessoa que a gente admira, que idolatra, que nem um papa ou alguma coisa assim. Não tem essa figura central. Ela fica distribuída. Mas dentro disso, ela depende dos pequenos trabalhos que estão distribuídos, né? Então é muito importante esses pequenos trabalhos, né? Interessante. Tudo bem, pessoal? Nos levou aí a algumas reflexões, né? Apesar de que só eu falei, vocês não falam. Eu fico só eu filosofando aqui, vocês têm que filosofar também. É gostoso a gente fazer pegar o texto e ficar pensando, né? Indo mais Pensando. além no que ele quer dizer, né? Muito interessante. Tá bom? Posso fechar então, pessoal? Vocês querem ver mais algum pedaço? Não. Não? Tudo bem? Então vamos fechar e vamos para a aula, que a aula hoje está bem, ela está bem cheia de conteúdo também, né? Então a gente não pode aí ir muito devagar, senão ela atropela a gente. Vamos lá, tá? Então, cadê ela? Eu tenho que colocá-la por cima aqui para ir mudando. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a glândula pineal ou epífise. Não tem muita, por exemplo, a gente não encontra essa no Livro dos Espíritos, nas obras básicas, a gente não encontra. Kardec não disse sobre essas coisas na época da que ele escreveu a, a doutrina espírita, né? Mas ele falou uma coisa na obra, de que a mediunidade é uma disposição orgânica. Então, uma coisa ele falou, né, a respeito disso. Só isso, Elcio? Mas é o bastante, interessante isso, né? Significa o quê? Que se ela é uma disposição orgânica, ela depende de alguma outra coisa orgânica, né? Será que essa coisa orgânica não é a glândula pineal epífise? Vamos estudar hoje, né? Então, ele tocou, talvez, na obra nessa parte, né? Vamos lá. Então, nós vamos falar glândula pineal epífise. Então, a gente foi obrigado a recorrer aí a algumas outras obras. Então, Palingênese, do Jorge Andréa, fala a grande lei. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, a gente cita duas questões, tá? Onde nós vamos falar quais são essas questões. Missionários da Luz também fala, depois com a obra do André Luiz, quando veio Chico, aí nas obras lá do André Luiz, aqueles 13 livros que fazem parte da vida no plano espiritual, porque não sei se vocês sabem, o Chico Xavier escreveu 13 livros que ele chamou de coleção A Vida no Mundo Espiritual, onde ele entende que esses 13 livros juntos, né,
eles dão aí um cabedal de experiências aí que dá uma elucidada, uma aprofundada na doutrina, tá? E fala sobre o plano espiritual, etc. E nessas obras, tá? Ele fala bastante sobre essa questão, tá? Então, por exemplo, tem duas obras que falam um pouco mais aprofundado, outras que falam de alguma coisa referente, por aí vai. Então, todas essas obras aí, alguma coisinha fala, né, dá uma dica e juntando a gente consegue ter algumas informações. Então, eu vou falar da definição, os sentidos, característica, histórico, né, da glândula pineal, afirmação de Descartes, né, estrutura interna, biomineralização, forma de atuação, ligação com outras glândulas e no reino animal. Vamos correr que tem muita coisa aqui, né? Então, a glândula pineal, né, ou epífise, esse nome, pineal ou epífise, eu prefiro chamar, a gente vê muito epífise, tá? É o mais comum, as pessoas chamam muito de epífise, mas eu prefiro glândula pineal. Por quê? Porque epífise, na medicina, é dada uma protuberância de um osso. Se chama de epífise isso, né? Então, na medicina já existe um conceito de epífise, tanto que se você for lá no Google e procurar lá epífise crua, você até vai encontrar, talvez, alguma glândula pineal mais para baixo, mas as primeiras coisas que ele vai te sugerir é esse osso aí, por aí vai. Então, como ele é meio duplo, né, meio dúbio, esse nome, epífise, que você pode usar para outras coisas na medicina, eu prefiro glândula pineal. Porque epífise, a etimologia da palavra quer dizer em cima de alguma coisa, tá? Epi é sobre, physis é natureza, né? Em cima de alguma coisa, né? Physis é a natureza. Então, natureza em cima, né? Por que esse nome? Porque ela fica em cima do tálamo, do tálamo. Então, ela é sobre o tálamo. Então, todo mundo começou dando o nome de epífise, porque é sobre o tálamo, tá? Então, mas eu prefiro o nome de pineal, porque eu acho que é o nome mais particular dela. Mas é preferência, tá, gente? A gente encontra muita gente no meio chamando de epífise, tá bom? Tudo bem? O importante é vocês saberem que quando alguém fala epífise, está falando da glândula pineal, tá? É, mas é isso, tá bom? Mas o nome científico mesmo, né? O nome que é conhecido na medicina é glândula pineal. E alguns médicos também dão o nome de epífise, tá bom? Beleza? Vamos lá. E na doutrina, a mesma coisa. Também chamada de epífise, tá? Glândula endócrina que libera a melatonina no sangue. Então, a glândula pineal é uma. Eu não sei se estão tocando aqui, o que acontece? Todo dia eles confundem que aqui tem o 310. Todo mundo tem um prédio na outra rua que também é 310. E eles confundem aqui, entendeu? Aí o cara tá tocando. Espera um minutinho, rapidinho, que eu vou ver o que ele quer, já volto. Tá bom? Minutinho. Ô, grande. Aqui a gente não pediu nada, viu? Vamos lá, vamos continuar. Tá, então a glândula endócrina que libera melatonina no sangue, tá? É, essa melatonina, toda glândula, né, libera alguma substância, né? É, e aí o que que essa melatonina faz? Ela, ela sensibiliza algumas outras glândulas e o organismo. O que acontece? Vamos ler aqui, vamos ver. Olha que coisa interessante. Mantém relação com outras glândulas endócrinas, localizada na parte central do cérebro, entre as sobrancelhas. Então, ela fica bem aqui no meio, entre as sobrancelhas ou entre os olhos, vamos dizer aqui mesmo, em cima do nariz, só que lá atrás, no cérebro, bem no meio do cérebro, tá bom? É o relógio biológico do organismo e possui sensibilidade à luz. Então, essa glândula, ela percebe muito essa questão da mudança de tempo, de dia para noite, e ela regula o organismo, tá, em função desse tempo. Como?
usando a melatonina, a produção da melatonina, que sensibiliza outras glândulas e outros órgãos do corpo para trabalharem de acordo com o estado que ela entende. Então, por exemplo, ela entendeu que está à noite. Então, o que que ela faz? Ela sensibiliza, ela produz a melatonina que age no corpo para que o corpo entenda que ele tem que descansar, que é à noite, vai, né? Então, ela é o relógio biológico do corpo. Ela é o único, vamos dizer assim, corpo é o único órgão, vamos dizer assim, que está no tempo. Ela está situada no tempo. Os outros, todos os órgãos do nosso corpo, eles não dependem do tempo, não vivem no tempo. Quem vive no tempo é a glândula pineal e informa o corpo e o resto dos órgãos sobre esse tempo. Mas quem está no tempo é a glândula pineal. Entenderam? Ela é a que vive no tempo. Muito interessante, né? Agora, esses são os conceitos de medicina. Tem mais? Tem. Nós vamos estudar aí durante a nossa aula, né? Nós vamos entender que ela, por exemplo, ela influencia no timo, ela influencia em outros órgãos, fazendo outras coisas. Nós vamos estudar no decorrer, tá? Mas na medicina, ela é essa glândula, tá? Muito importante, que sensibiliza a tireoide, que sensibiliza o timo, a gente vai estudar, né? Produzindo a melatonina e fazendo com que o corpo entenda esse relógio biológico. Teve um cara no passado que ele começou a fazer um experimento. Ele entrou numa caverna e ficou lá embaixo. Era uma caverna bem funda, onde não tinha sol. Ele foi muito criticado à época, porque ele não era nem um biólogo, nem nada para fazer isso, né? Mas ele foi lá e começou a fazer isso aí, de tentar descobrir como que o corpo se portava muito tempo sem ter contato com o sol. E pasmem, pessoal, ele descobriu, no final, o que ele fez foi muito importante. Porque sem ele perceber, ele deu muita informação para a medicina e para a gente, né? Para a filosofia e por aí vai. Porque ele descobriu que, mesmo estando fora do luz sem saber o que estava acontecendo, quando ele saiu, ele errou muito pouco pela quantidade de dias que ele contou lá dentro. Ele dormia, mas em vez de ele dormir 8 horas, ele dormia 12. Ele não tinha relógio nem nada lá dentro, né? Mas ele dormia 12. Então, assim, tinha algumas diferenças, tinha, mas era mais ou menos próximo. O que sugeriu que realmente o organismo tem um relógio, entenderam? Então, o que acontece? Ele acabava dormindo, acordando do mesmo jeito. Então, o organismo tinha esse relógio que levava ele a seguir uma linha, tá? Então, quem que provavelmente cuidava desse relógio? Provavelmente a glândula pineal, tá bom? Então é muito interessante essas questões, tá? E no espiritualismo, né, na parte espiritual, ela é considerada o centro da mediunidade. Então, além dessa questão física, ela é muito importante para nós espíritas, espiritualistas, né? Por quê? Porque nós entendemos essa glândula como é o contato aí entre o físico e o espiritual. É o que nos leva às percepções que nós temos espirituais, tá? É fundamental para o perispírito. Ela é conhecida como o terceiro olho, responsável pela existência da vida do ser no plano espiritual e mental. Então, ela é responsável pela vivência, pelaquela outra vida, porque nós temos uma vida só em dois momentos, né? Na espiritualidade, quando nós estamos encarnados. Quando a gente dorme, meio que a gente vai para aquela outro mundo espiritual. Então, a gente é uma vida só, mas com duas fases, uma espiritual e uma material. A gente fica basicamente 8 horas no plano espiritual e o resto aí vai 16 horas, nunca fiz a conta aí, quanto que dá? Né? 24 menos 8 dá 16? Acho que é isso. E 16 horas, a gente fica 2/3 no plano material e 1/3 no plano espiritual, né? Então, o que acontece? Ela é responsável justamente para que a gente faça esse intercâmbio. Ela está ligada, a partir da hora que ela faz a gente dormir, está ligada com essa questão do sono,
ela está ligada também com essa questão de nos obrigar a ir para o plano espiritual um pouco, né? Entenderam? Então, tá tudo ligado, tudo ligado. Quando a gente começa a ligar os pontos, a gente percebe a grandiosidade disso, tá bom? É o propulsor da evolução espiritual. A ela é reservado a renúncia, né? Renúncia ao quê? Às coisas materiais, né? Aos prazeres, às vezes materiais, equilíbrio sexual, tolerância e abnegação, né? Nossa, a glândula pineal é responsável por isso? Sim. Por quê? Porque ela liga, ela nos liga à espiritualidade. E nos ligando à espiritualidade, ela traz essas coisas boas aí que a gente tem no plano espiritual, né? Que é o equilíbrio sexual espiritualizado, a renúncia material, né? Uma maior espiritualização, uma tolerância com os outros, abnegação e por aí vai, né? Então ela nos traz também essa ligação maior com a espiritualidade. Olha o que diz aí o Jorge Andréa nesse livro, Palingênese, a Grande Lei. Podemos considerar a pineal como sendo a glândula da vida psíquica, a glândula que resplandece o organismo, resplandece o organismo, acorda a puberdade e abre suas usinas energéticas para que o psiquismo humano, em seus intrincados problemas emocionais, se expresse em voos imensuráveis, né? Tão pequenininha, né? E tão poderosa, né? Então, ó, a gente, nesse ponto, a gente tem 5 sentidos, né? A gente todo mundo conhece? Vocês conhecem os 5 sentidos, né? A audição, né? O olfato, que nos leva aí a sentir cheiros, né? O tato, com que a gente toca e sente a matéria. O paladar, os gostos, né? Que a gente coloca na boca e através das papilas gustativas a gente consegue sentir os sabores das coisas. A visão, né? O que nos é impressionável aos olhos, né? As coisas, tudo isso, né? Então, esses são os 5 sentidos conhecidos. E a gente entende que a glândula pineal, ela traz o sexto sentido, né? Lembram daquele filme O Sexto Sentido, do menininho? Que o menininho, ele via gente morta, ele falava isso? Eu vejo gente morta, lembra disso? Vocês lembram desse filme? Sim, Não lembra, Rita? Você chegou a assistir? Cheguei. Chegou? Muito bom, né? Você chegou a assistir, Rose? sim, assisti. Muito interessante, né? Ele é até um pouco Uhum. assustador, uma época, né, que uma hora que o menino começa a ver umas coisas não muito bonitas, mas é justamente isso que o médium vê, né? Todo médium devia assistir esse filme, que é aqueles médiums que a Rose estava comentando aí, que acha que a mediunidade é a coisa mais linda do mundo, é tudo mar de rosas, deveria assistir esse filme, porque quando o menininho entra ali na cabana e ela vê uma criança ali parece que estava com uma faca na cabeça, alguma coisa assim, né? É justamente essas coisas que o médium vidente vê, né? Então, não é só coisa boa, né? Então, um filme que foi muito pensado, né, em termos, a pessoa que fez estudou muito, né, para tentar colocar aquilo muito próximo do que realmente ocorre, né? Então, foi muito bom aquele filme, porque muitos filmes eu encontro erros, né? A gente que conhece bastante a doutrina, quando a gente assiste esses filmes, por exemplo, Ghost, tem um monte de erro, é bem legal também. Mas tem uns erros doutrinários, né? Que não combina com o que os espíritos dizem. Já o sexto sentido, não. Né? O sexto sentido, ele tem ali uma pureza doutrinária ali, né? Parece que bate bastante com o que o Bastante. Kardec fala, né? O filme inteiro, né? Então é bem legal, né? Os outros é bom Então, também, né? qual? Os outros. Os outros, muito, muito legal também. Os outros também tem uma pureza doutrinária ali que é bem perto do que acontece mesmo, né? É, Também os outros é com a Nicole Kidman, né? Não sei em é. que streaming que tá. Teria que procurar. Aí vocês É procurem aí nos antigo, né? streamings Também de não sei. vocês. Meio antigo, mas muito bom. Os outros. Isso mesmo. E então, ele dá o nome de sexto sentido para a mediunidade que o menininho tem, que é um sexto sentido dele, né?
porque além daqueles 5 sentidos que ele tem esse sexto sentido, que é o quê? É ver gente morta, né? Na tradução ipsis literis, né? Claro que não é só isso, né? Mas é um modo de dizer, né? Aquilo que ele falava, eu vejo gente morta, né? É justamente a mediunidade, né? É o sexto sentido que ele tinha, né? Então, a gente tem um sexto sentido que ainda a ciência ainda não descobriu, ainda está estudando, estão estudando bastante a glândula pineal, a mediunidade agora. Você vê que tem saído algumas coisas aí do pessoal descobrindo algumas coisas sobre mediunidade, né? Fazendo testes sobre mediunidade. E no futuro nós vamos ter aí bastante conhecimento da ciência com relação à mediunidade e com relação ao sexto sentido, que é justamente a glândula pineal produzindo esses efeitos mediúnicos. Mas hoje ainda estamos engatinhando com relação a isso. Certo, Doutor, Rose? Alguma coisa a doutor comentar? Sérgio, conhece o doutor Sérgio, né? Ele estuda a glândula Conheço, pineal. É, ele sim. estuda bastante a glândula pineal. Sim, É ele se interessante. debruçou, ele pegou a vida dele aí para se debruçar nisso daí. E parece que É. ele só estuda isso, né? Ele quis se especializar nisso, né? Então tem muita gente estudando aí a glândula pineal, tá? Ainda bem, porque é muito importante. Olha Uhum. só, essa aqui é a foto dela aqui dentro do cérebro, né? O cérebro não é uma coisa muito bonita de ver, né? É meio feio, né, o cérebro. Mas eu quis trazer aqui, né, é o cérebro cortado. E aqui, ó, nessa. Não sei se. Eu acho que vocês não veem meu mouse, né? Vocês não devem ver meu mouse. Mas Dá vocês para ver, veem sim. aqui glândula. Hã? Dá para Dá ver, sim. O meu mouse se mexendo? Sim. e Ah, legal. Então, estou conseguindo indicar para vocês onde está aqui, ó. Essa glândulazinha aqui, ó, é a glândula pineal. Então, olha, tem o tamanho aproximado de uma ervilha, né? E o formato de uma pinha. Se vocês perceberem aqui, né, chegarem mais perto do vídeo, vocês vão ver que ela tem aqui umas pétalas assim, né, que lembram uma pinha. Tá? Dizem que ela parece mais uma pinha quanto mais novo você é. Quanto mais velho você vai ficando, dizem que ela vai calcificando. Esses Mas são os pode cristais, falar. Elcio? Isso que eu ia falar. Mas tem uma outro estudo que está sendo feito aí até pelo Sérgio, né? E essas outras pessoas que estão estudando, que chegaram à conclusão que não é que ela calcifica, é que ela acumula mais mineral apatita, né? Nós vamos estudar aí, né? Que é o quê? Que é justamente o que dá essa capacidade de recepção de energia. Nós vamos estudar isso nos próximos slides, tá? Ai, Então, difícil. nesse slide, eu gostaria que vocês vissem aqui, né, mais o formato só, por isso que eu quis trazer aqui, para vocês verem ela aqui, tá bom? Pequenininha. Tudo bem, pessoal? A gente vai tudo voltar nesse assunto aí dos minerais, tá, Rose? Olha que coisa interessante. Vamos falar de histórico aqui. Vocês já viram falar no olho de Horus, né? Que é o Egito, né? Usava muito essa figura aqui, né? Tem gente que tatua esse olho de Horus, né? Tem gente que chama de o olho que tudo vê, né? E a gente foi olhar, né? E ela lembra muito o formato do cérebro, né? Olha que coisa interessante, né? O formato dele, ó. Então, o corpo caloso aqui em cima, será que essa sobrancelha aqui não é o corpo caloso aqui, né? Essa parte aqui que sai, será que não é o bulbo que está aqui no cérebro, né? Essa parte aqui embaixo, o hipotálamo que sai aqui, né? O tálamo em volta aqui, né? E a glândula propriamente dita, o olhinho, né? Então, será que os egípcios não chegaram a cortar e viram, né, que tinha esse formato cérebro e daí criaram esse símbolo aqui do olho de Horus, né, que eles admiravam lá. Tem lá aí para entender melhor sobre essa figura que teria que estudar um pouco mais e se debruçar um pouco mais sobre o entendimento egípcio, né? Mas é sabido que lá em Alexandria, Alexandria é uma ilha que ficava lá no Egito, né?
E aí o que acontece? Todo o conhecimento foi perdido quando eles queimaram Alexandria, né? Quando ela foi invadida. E uma pena, porque todo o conhecimento do mundo estava lá, né? E dizem que aqueles sábios de Alexandria estudavam muito a glândula pineal. Olha que coisa interessante já. Então, será que eles já não tinham cortado? Já não tinha? Então, eu não duvido, tá, pessoal? Eu acho que sim. Eles eram muito curiosos e a gente não pode esquecer que os egípcios eram os capelinos, um dos povos capelinos. Então, eles já tinham essa inteligência, esse conhecimento intuitivo, né? Eles trouxeram já, né, das outras vidas todo esse conhecimento. E é lógico que se eles não lembravam, eles iriam procurar, né, cortar para descobrir. Fazia parte do grau intelectual que eles atingiram estando em Capela, né? Não em Capela, nos planetas ali do sistema de Capela, né? Porque Capela era uma estrela, né? Então, eles vieram de planetas que estavam no sistema de Capela e que evoluíram e eles não estavam aptos moralmente a estarem lá. Muito interessante isso daí, né? Essa história aí também, né? Eu andei lendo essa semana uma história do aquele Lemos, como é que é o nome dele? Ai, que era amigo do Chico, ele fica sempre contando essas histórias, né? Só que nem sempre essas histórias dele são muito confiáveis, né? E ele contou que eles vieram. Isso não tem nada a ver com a aula, ó, eu já saindo do tema, né? Ele contou que o pessoal de Capela veio para cá, porque Geraldinho Lemos, você já deve Eu ia lembrar falar quem que é. diminutivo, né? É ele mesmo. Ele contou que ele teve um sonho, que ele sonhou que algumas foguetes estavam indo em direção a ele, eles estavam numa guerra e ele acordou. E segundo ele, né, o Geraldinho Lemos inventa muito, né? É difícil acreditar muito, às vezes, no Geraldinho, mas ele fala que ele foi falar para o Chico e que o Chico falou para ele que isso aconteceu mesmo, mas aconteceu em Capela, né? Que realmente alguém apertou um botão lá e bombas nucleares foram para um outro continente. E o outro continente revidou, né? E aí, o que aconteceu é que houveram mortes terríveis, né? E, inclusive, né, todo mundo que estava envolvido nesse apertar dos botões aí vieram para cá, né? Eu Vieram ouvi para cá. dizer que um dos que apertaram foi o Chico, mas também não sei se é Na verdade. verdade, na verdade, o Chico fala que quem apertou o botão foi o Dr. Bezerra de Menezes. Ah, Não é a Bezerra. história que o Geraldinho Lemas conta, na verdade é essa a história. Não sabemos, né? É uma história que o Geraldo conta. Eu prefiro não acreditar, porque é uma coisa que não dá para a gente ter certeza, né? E a gente vai estar aí, né, julgando o espírito, né? É meio chato isso daí, né? Ainda mais o Dr. Bezerra, que é essa figura maravilhosa aí, né? Quem somos nós para ficar aí, né? Mas vamos seguir, né? Vamos fechar parênteses aí e seguir nossa aula, né? Então, conclusão, né? Não é de estranhar que talvez eles tenham tido esse conhecimento aí, né, da glândula pineal os egípcios. Mas desde a antiguidade, né, outros povos também, né? Existem relatos que demonstram o conhecimento da glândula pineal e epífise, né? Entre os gregos, na escola de Alexandria, no Egito, que eu acabei de falar, né, os estudos pineais estavam relacionados às questões de ordem religiosa, né? Então, olha aqui, ó, o báculo de Osíris no Egito. Olha aqui que interessante, o formato da pinha nos, é, nas esculturas deles aqui, né? Olha a pinha aqui de novo na Suméria, né? Olha que interessante, né? Os gregos a denominavam como coronário, enquanto os latinos, né, chamavam por glândula pinealis, né? Os latinos não são da América Latina. Os latinos era aquele povo da Itália. Aqui ficou conhecido como América Latina porque a gente acabou recebendo esse povo de lá, né? E acabamos ficando, mas o nome latino não é da América, ele vem lá dos latinos, do povo que era chamado latino, é lá o pessoal da Itália, né?
os romanos e por aí vai, tá bom? Então, chamavam de glândula pinealis, né? E o latim, né? O português recebeu muito do latim, né? Eles falavam latim, né? Então, todos aqueles povos que falavam latim eram latinos, né? Por isso que tem esse nome. Olha que coisa interessante, aqui no Vaticano, né? Cono de Pino, tem um grande, ó, será que tinha um grande cone? Opa. Tinha um grande cone aqui, né? Lá no meio do Vaticano tem essa escultura dessa pinha enorme, né? Será que os católicos sabiam de algo que não contaram para alguém, né? Vai saber, né? Eles deviam ter médios, né? Eles falavam que eram santos, que recebiam o Espírito Santo, nada mais eram do que médiums. Vai saber se eles não receberam essa comunicação e entenderam isso como um dom do Espírito Santo, algum espírito que contou para algum santo, alguma santa, algum clérigo, né, sobre a glândula pineal, né, e a função da ligação, né? Porque é muita coincidência, né? Ter um cono de pino, né, que é uma escultura ali em forma de pinha, bem no centro do Vaticano, né? Interessante, né? Então a Shiva no hinduísmo tem aqui a pinha também em cima da cabeça, o Buda no budismo também representado com essa pinha, Dionísio na Grécia, né, ó, segurando esse cajado aqui com uma pinha na ponta, né? Interessante, né? Então, já há muito tempo os povos conheciam isso daqui. Entre as religiões de origem oriental, o conhecimento e a importância deste órgão possuem posição de destaque, né? Então, o que está falando aqui na Oriente, muitas pessoas, aí que eles estudavam mais ainda, né? Que eles querem dizer que os hindus, né? Ó, os hindus, por exemplo, a conheciam como a flor de 1000 pétalas. Para eles, a glândula pineal era possuidora de elementos orgânicos que estabeleciam uma ponte de ligação com o centro coronário. E eles chamavam de terceiro olho. Olha que coisa interessante. Então, essa denominação terceiro olho já veio, inclusive, dos hindus, né? Eles têm muitos símbolos, né, de Shiva, né, desses ídolos com o olho aqui na testa, né? Que é o terceiro olho, né? Representando aí, né, a glândula pineal, né? E essa ligação aí que seria a mediunidade, esse sexto sentido, tá? Eu coloquei aqui, né, a flor de lótus, que ela que mais representa, tá? É, essa esse, esse brilho, né? Porque dizem, tem nos livros do André Luiz, que tem uma hora, eu até trago no final do slide, tá? Tem uma passagem que ele fala que quando ele está observando um médium, ele vê essa glândula acender e sair parecendo que tem 1000 pétalas, assim. Eu trouxe até uma figura no final para a gente imaginar mais ou menos como seria essa luz com 1000 pétalas, tá? Brilhante, tá? Então, quando o médium começa a ir para a mediunidade, isso se acende. Olha que coisa interessante, tá bom? Então, muito legal, né? Essa parte aí. No século XVIII, Descartes, tá? É Descartes que fala, tá cheio de S aí no meio, Descartes. Então tem gente que fala Descartes, tem gente que fala Descartes. Na verdade, o certo é Descartes. Então, esse S não se fala, nenhum dos dois, tá? Então, o certo é Descartes, tá? Então, apesar de estar cheio de S, tira o S, tá? Que o certo é falar sem S. Então, René Descartes, né, que é o certo que falha, né? René Descartes, apesar de ele escrever aí Descartes, né, Descartes. Então, René Descartes, um grande pensador, afirmou que a epífise era o centro da alma, né? Ele falou isso. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que Descartes estava certo? Que a glândula pineal é o centro da alma? E aí? Será? Eu acho que é a ligação daqui com É, isso, exatamente. É a ligação. uma Não, ela é o anteninha. centro da mediunidade, não o centro da alma, né? Então a gente vê aqui que no livro dos Espíritos, naquelas questões que eu falei que ia falar aqui para vocês, a questão 146, né? Kardec pergunta para os espíritos: a alma tem no corpo uma sede
determinada e circunscrita? Os espíritos falam que não, mas ela se situa particularmente na cabeça, entre os grandes gênios, e todos aqueles que usam bastante o pensamento, no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Então, na verdade, o que o Espírito respondeu é um simbolismo, né? A alma não fica em nenhum lugar do corpo, circunscrita a nenhum lugar do corpo. O que o Espírito quis dizer é que aquele que é mais inteligente, se dedica a estudar, se dedica mais à intelectualidade, provavelmente a alma dele vai estar no cérebro. E aquele que está mais ligado à parte moral, está desenvolvendo um pouco mais a parte moral, provavelmente o centro da alma estará no coração. Mas isso é um simbolismo, tá? Na verdade, não está lá. O que ele quer dizer é que sua alma vai estar naquilo onde você se dedica, aonde você coloca, entendeu? Então é isso que o espírito responde. Às vezes a gente interpreta, né? O espírito fala de um jeito, mas os espíritos são muito também romantizados na hora de escrever e darem as respostas, né? Eles escrevem de uma maneira muito poética e às vezes a gente quer entender ao pé da letra o que eles estão querendo dizer de forma poética, né? Então é muito interessante isso aí também. Tá? Então, ou seja, não tem, né, um centro circunscrito. Né? Olha essa outra pergunta, 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é que é o ponto onde se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que considera o centro da vitalidade, a confundem com o fluido vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra nos órgãos que servem para as manifestações morais e intelectuais. Então, o que ele quis dizer é isso, que a alma ela não se situa num local específico, ela se situa aonde o espírito dedica mais, onde o espírito se dedica mais à sua evolução, vamos dizer assim, entenderam? Então, não tem uma sede física da alma, né? O importante é a gente entender que o espírito é um ser e que ele se projeta no mundo, né? Não vamos diminuir o espírito a um ser preso num órgão, que isso é muito pouco para a gente. A gente pode muito mais do que isso, certo? A gente deve imaginar o espírito como uma coisa muito mais grandiosa, na minha opinião. Vocês concordam? Concordo. Com É? certeza. Tá? Então não é a sede da alma, tá? Então, mas a gente pode dizer que ela é a sede da mediunidade, tá? A glândula pineal. Tudo bem, pessoal? Então, Tudo aqui, ó, bem. nesse livro Missionários da Luz, ó, ele fala aqui, ó, ligada à mente através dos princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar, comanda as forças subconscientes. Então, está falando que a ciência comum ainda não conseguiu entender os princípios eletromagnéticos do campo vital que essa glândula sintetiza, tá? Olha o que ele fala aqui também. Ele fala que as glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se posso me expressar assim, o espírito que está lá contando, né? No livro, não sei se é o Alexandre, se é o próprio André Luiz, eu acho que é André Luiz, segrega hormônios psíquicos ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras do sexo, tá? Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam a influenciação absoluta e determinada. Olha que coisa interessante. Ele está falando aqui que a glândula pineal influi sobre os cromossomos da bolsa seminal, então sobre os espermatozoides, né? Então olha só que coisa interessante, né? Tem pessoas aí que têm dificuldades, né, de ter filho, né? E a gente não sabe, mas pode ter uma causa espiritual, que a própria glândula, né, tem dificuldade de absorver algum tipo de energia magnética e conseguir é, utilizar melhor essa energia nos cromossomos, né, nos espermatozoides. Então, ou seja, a glândula pineal, ela gera essa questão sexual aí também, essa questão dessa energia criativa que é produzida no centro de energia básico. Lembra que nós estudamos o centro de energia na outra aula? Está lá disponível outra aula, tá, pessoal? Quem quiser, quem não veio na aula, quiser dar uma passada nos slides, pelo menos para
para recapitular aí, ver o que foi estudado, seria legal, tá? Então, a glândula pineal, ela está muito ligada com essa questão dessas energias aí mais materializadas aí do centro de energia básico, né? Que fica ali no genésico, né? Ou embaixo, voltado para a Terra. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tá tudo ligado, né? E aí, ó, o que a Rose perguntou, ô Rita, sobre essa questão aqui dos cristais de apatita, né? A glândula pineal contém cristais de apatita, que são responsáveis pela captação de ondas eletromagnéticas. Então, essas pedras já foi entendido e provado que elas recebem realmente energias e emitem, tá? Então, elas têm capacidade de recepção de energia eletromagnética. E como é que ela faz essas pedras aí, esses minerais, né? Eles recebem é, essas energias magnéticas. Então tá aí, ó. A apatita é uma pedra natural que pode ser utilizada em litoterapia e tem sido associada a benefícios como desenvolvimento psíquico e elevação da consciência. Então é muito comum você vai num quiropraxista que vai lá e coloca uma agulhinha ali nos seus pés, como é que é o nome daquele negócio que coloca agulhinha mesmo, que os orientais faziam? Isso, acupuntura. Então, fazia acupuntura. Aí tem uns que vão lá, colocam uma pedrinha em cima atrás da sua batata da perna. Por que eles fazem isso? Para captar energia e transferir para a batata da perna, né? Então, isso tudo veio das doutrinas orientais aí que já estudavam esses minerais. E foi descoberto que dentro da pineal tem esses cristais de apatita. Olha que coisa interessante. Muito legal, né, Rita? Muito interessante, né, Rita? Como a gente não sabe nada, né, nesse mundo, né? Mas estamos aqui para aprender, né? Nem Vamos lá. imagina. O mundo tem muita inteligência por trás, né? Os cientistas espirituais não estão brincando, né? Eles sabem muito. Vamos lá. A concentração de cristais define a capacidade de captação magnética. Então, quanto mais cristais de apatita tem na glândula pineal, mais capacidade de absorção dessas energias espirituais o ser tem. Então, quanto mais, talvez a gente pense que ele está solidificado, mas talvez quanto mais solidificado, mais cristais de apatita e mais capacidade mediúnica aquele ser tem. Entendeu? Então, por isso que talvez o desenvolvimento da mediunidade, a gente entenda que quando ele é mais nova, ele é mais novo, ele tem mais aquele formato de pinha, e conforme ele vai ficando, o indivíduo vai ficando mais velho, aquilo vai se mineralizando, ficando mais sólido, porque vai tendo a experiência, a evolução da mediunidade no ser. Entendeu? Que cai um pouco no nosso termo de a abertura da harmonização. Tudo bem, pessoal? Interessante, né? Como as coisas se ligam, né? A glândula pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulo neuroquímico. Então, ela pega aquela energia magnética do cosmos, converte em estímulo neuroquímico. Os estímulos neuroquímicos são decodificados e interpretados pelo córtex ou pelo hipotálamo. O córtex fica aqui na frente. Vamos estudar um pouquinho melhor isso aqui. Então, ó, biomineralização. Quanto mais captação, né, quanto menor biomineralização, quanto menos cristal de apatita, menor captação magnética. A gente vê aqui uma antena daquelas bem antiguinha, né? Que a gente tinha naquelas TV de 1970, né? Ficava lá colocando bombril nas pontas, né? Que não pegava nada. Bota bombril nas pontas, né? Não pegava nada. A TV ficava... Então, quando tem essa antena aí porva, vamos dizer assim, né, não capta muito. Então, tem aí uma mediunidade leve, de desdobramento, uma coisa leve. E já uma maior biomineralização é como se você tivesse ali uma super antena parabólica na sua glândula pineal, né, e no seu coronário, né, pegando essas energias, sugando, né, e aí você consegue aí uma incorporação, né, uma maior capacidade mediúnica, tá bom? Foi só um exemplo, mas outras capacidades mediúnicas aí. Então, uma vidência,
uma para uma ai, caramba, aquela vidência que eu falei que você, uma clarividência, tá? E por aí vai. Tudo bem? Então, como que funciona, né? A gente recebe esses estímulos, né? Acende aqui, e aí ele vê, né? Se esse estímulo for provocar um estímulo físico, biológico, ele passa isso daqui para o hipotálamo. E o hipotálamo vai distribuir essas reações químicas pelo corpo. E se for um estímulo espiritual, ele vai transmitir para o córtex, que é o frontal, o centro de energia frontal, que está bem aqui no córtex. Esse córtex, ele é muito responsável por essas partes mais do ser, da interação dele com a sociedade, do quanto ele faz o bem, do quanto ele está interagindo com as pessoas, né? Então, o córtex é muito ligado com essa questão espiritual. Então, o que acontece? A, a, a pineal recebe o estímulo mineral. Se for mais físico, manda para o hipotálamo, que vai estimular áreas do corpo. Se for mais espiritual, ela vai estimular o córtex, que vai produzir efeitos mediúnicos. Tá bom? Tudo bem? Como assim, professor? Ai, meu Deus, vamos entrar no detalhe. Olha só que loucura. Vamos dar um exemplo de psicofonia. Olha que loucura isso. Como funciona? O mentor aplicando força magnética sobre o chakra coronário do médium. Então, está estimulando aí a uma mediunidade de psicofonia, tá? Aí as forças energéticas sensibilizam e ativam a glândula pineal, que faz ela produzir melatonina. Aí o que acontece? A melatonina vai para o córtex e meio que anestesia o córtex e faz ele perder o comando sobre os órgãos da fala. Olha que coisa interessante. A melatonina atua no córtex e faz com que ele perca o controle sobre a sua própria fala. Olha que maluquice. Tudo isso em questões de segundos. Tudo feito. A gente aprendeu a fazer isso durante séculos, né? E aí, a segunda fase é ligado um espírito, né? Então, o médium fica inconsciente. Os espíritos é aproximado um espírito, né? Que vem, faz as ligações do órgão sensitivo da fala do médium através do chakra laríngeo. Então, o que acontece? O médium ele é desligado da sua fala pela pineal, que produz a melatonina aí, e meio que ceda o órgão, o ser, ceda ao espírito encarnado, de modo que o espírito que vai dar a comunicação consegue se apossar desse órgão, desse ponto de energia laríngeo e consegue falar. Entenderam? Só para vocês terem uma ideia de como que existe toda essa atuação da glândula pineal, estimulando, liberando substâncias para adormecer, né, o córtex, adormecer o espírito do médium, propiciar com que o espírito consiga assumir a fala, uma vez que o próprio espírito foi anestesiado de não falar, usar o seu órgão de fala. Interessante, né? Muito interessante o processo, né? É só um exemplo, mais ou menos, para a gente entender como que funciona esse mecanismo aí, né? De energia, como vem pelo coronário, cai na glândula pineal, que produz uma substância que anestesia o córtex, faz o espírito perder um pouco o controle para dar oportunidade de um outro espírito ser ligado e por aí vai. É a gente vendo aí a mediunidade na prática, né? Na parte fenomênica da coisa, né? Muito interessante, né? Tudo bem? A glândula pineal apresenta ligações com a tireoide. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam essa parte? Muita maluquice? Muito louco, né? Muito legal, né? Tudo bem? Muito maluco? Mas eu quis trazer para vocês, porque é muito interessante. A gente vê como as coisas funcionam, né? Que tudo está ligado. Não Tem casos de médium que muda até a voz, né? muda até a voz. Por quê? Porque o espírito, né, propõe aquela órgão da fala, né, a sua personalidade ali, né, de forma que vibra conforme a vibração do espírito, né, que produz a fala dele. Muito interessante, né? Eu
Muda o tom, muda o timbre, muda tudo, né? O senhor. Quer comentar alguma coisa, Rita? Você parece que quer falar alguma coisa? Ou é impressão? O meu ex-namorado, que eu já falei para você que é médium, é psicofonia também. Então, se É tudo isso transforma. que acontece. É tudo isso. Tudo isso. É, Muda a mas voz. interessante. É, é o espírito que está ali, é o outro, né? Sim, exatamente, um outro espírito. E acontece todo esse processo. Quando ele É, vai falar, vai vir um espírito e vai falar, acontece todo esse processo aí, provavelmente, né? Há um estímulo da glândula pineal, que produz melatonina, né? Manda a substância para o córtex anestesiar um pouco, né? A fala do próprio médium, né? Para ele propiciar o controle ao outro, e por aí vai. Ao espírito, e por aí vai. Tá? Então está acontecendo tudo isso sem que a gente veja, tá? Mas os órgãos todos estão trabalhando, inclusive a glândula pineal, para produzir esse fenômeno da mediunidade. Tá bom? Tudo bem? tudo bem. Vamos lá. Vamos voltar agora de novo na glândula física, né? A glândula pineal apresenta ligações com a tireoide, a suprarrenal, o pâncreas e o timo. A retirada de uma interferiria na outra. Então é muito importante a glândula pineal. A gente não tinha noção que era tão importante assim, mas os médicos têm estudado e cada vez eles descobrem que ela é mais importante do que eles imaginavam. Cada vez eles descobrem uma faceta nova da glândula pineal, atuando em outras glândulas, atuando em outros órgãos do corpo, tá? Então, por exemplo, a retirada da glândula pineal alteraria os índices de colesterol e ácido ascórbico do corpo, tá? Com relação ao pâncreas, sabe-se que a glândula pineal tem função frenadora da produção de insulina. Então, é a glândula pineal que faz com que o pâncreas pare de produzir insulina quando ele tem que parar. Porque o pâncreas produz, mas ele também tem que saber parar. Então, quem que regula isso? Olha, joga um pouquinho, para um pouquinho, 99 quilômetros, para um pouquinho, né? Quem que fala? É a glândula pineal, tá bom? Então, a glândula pineal influencia também no pâncreas e por aí vai. No caso do timo, o timo é uma outra glândula, tá? A falta da pineal impede a regressão normal da glândula, que deveria ocorrer no momento oportuno. Esse timo, o que ele faz, esse timo? Ele produz as glândulas não, as células T, que são responsáveis pelo sistema imunológico do corpo, imunológico de proteção do corpo. Com o tempo, o que vai acontecendo? Esse órgão ele vai minguando até meio que sumir. Esse órgão não, essa glândula, desculpa, o timo, essa glândula, ela vai produzindo esses defesa do organismo até a hora que ele vai minguando e some. Quem que faz ele minguar e sumir? A glândula pineal, tá? Aí você fala assim, é uma coisa ruim, porque se ele produz glândula de defesa, ele some e morre, ele vai parar de produzir. Não, né? Porque se ele para de produzir é porque ele tem que parar em algum momento, né? Então, se não para, a gente pensa que é uma coisa boa, que vai continuar mantendo a defesa do organismo. Mas tudo é equilibrado no nosso corpo. Se o timo está lá e em um determinado momento ele vai sumir, ele tem que sumir. E se a glândula pineal está lá para fazer ele sumir, ele tem que sumir, né? Se a glândula pineal não está lá e não faz ele sumir, provavelmente vai estar produzindo muita defesa, esse, sendo essa molécula de defesa, sendo que não era para produzir com a idade, por alguma razão, né? Porque o corpo é todo equilibrado. Então, ou seja, a glândula pineal também influencia sobre o timo, tá? Fazendo ele sumir, né, no momento oportuno. Dizem que começa na puberdade, ele começa a regredir e assumir na puberdade, tá? E eu acho que ele some quando você estiver lá bem mais perto dos 80 anos e por aí vai. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Por isso que vai caindo a nossa resistência também, né? É assim que tem que ser. Foi desenhada assim, essa máquina perfeita e maravilhosa chamada corpo humano, certo? Vamos lá. Nos animais vertebrados de sangue frio, a glândula pineal tem como função ser um órgão fotorreceptor. Por isso, muitos desses animais reagem rapidamente à mudança de cor devido à iluminação ambiental. Então, por exemplo, nos animais vertebrados de sangue frio, os lagartos, né? Ela tem como função receber a luminosidade, tá?
E ele recebendo isso, ele muda de cor, dependendo se está mais escuro, mais claro. Então a glândula pineal tem essa função de receber essa luminosidade e falar pro animalzinho ali, né? Se ele deve mudar de cor ou não. Tá bom? Para se camuflar e por aí vai. Em algumas espécies, a glândula pineal possui componente duplo: intracraniano, que é dentro do crânio, que é o órgão pineal propriamente dito, e extracraniano, que está na parte exterior e frontal da cabeça. Olha que interessante aí esse lagarto aqui, né? O lagarto, ele tem aqui, não dá para ver direito, mas a glândula pineal externa, ela é o terceiro olho do lagartinho aqui. Ela capta se está ficando escuro, se não. Ela é meio que tem um reloginho aqui externo, né, do terceiro olho da glândula pineal, né, ligada com a glândula pineal interna, que leva algumas informações para o lagarto. Será que não é o começo da glândula pineal, né? E é muito curioso, porque não sei se vocês já ouviram falar de que o espírito, em alma grupo, de princípios espirituais. Então, por exemplo, insetos, uma colmeia de formigas, não é colmeia, é formigueiro. Um formigueiro. Uma formiga só não é um espírito, um princípio espiritual que está lá. É um conceito de alma grupo. O formigueiro inteiro é cuidado por um princípio espiritual que cuida de todas aquelas formigas, vamos dizer assim, tá? Então não existe um para um princípio espiritual, um espírito para um animal, tá? Mas depois, em algum momento, ocorre a individualização, que um princípio espiritual passa a ter um corpo só, a cuidar de um corpo só. E é muito curioso que essa individualização acontece na classe dos lacertídeos, que são esses pequenos lagartos, né? Será que não é por isso que a glândula pineal aparece nele? Porque será que já não é um ensaio da individualidade do ser, já começando a se conectar, né, com as realidades espirituais? Muita coincidência, né? Que bem no animal que se individualiza, ele tenha o terceiro olho aí, né, aflorado aí, né, para essa sensibilidade. Muito interessante essas questões, né, que nos levam aí a pensar, né? Claro que nada é por acaso, está tudo ligado, né? Aí pode ser o começo do desenvolvimento da glândula pineal. Por quê? Porque no pequeno lagarto é que ocorre a individualização do princípio espiritual, ou seja, um espírito para um corpo, tá? Isso não ocorre com insetos, que nem eu falei. Uma abelha só não tem um princípio espiritual lá dentro da abelha. O princípio espiritual vai estar cuidando da colmeia inteira, tá? A individualização, um espírito por um corpo, acontece depois, nessa classe aí dos lagartinhos. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Muito louco isso daí, né? Que eu vou viajando, né? A gente vai falando dos conhecimentos que a gente tem, tá bom? Nos mamíferos, apesar da estrutura ser bem mais simples, a dupla origem permanece, porém perdeu sua função fotorreceptora. Então, existe também nos mamíferos a glândula pineal externa, só que ela perde a função de fotorreceptora. Ela fica ali, por alguma razão, né? Mas ela não está recebendo mais a luz, né? Pode ser que ela já esteja recebendo outra coisa. A gente acha que ela talvez tenha perdido a função, às vezes é muito pelo contrário. Às vezes ela está com uma função até maior, tá? Que a gente não sabe ainda, que deve ser espiritual. Tá? Então, ó, nos mamíferos, a estrutura não recebe mais a luz de forma direta e não envia impulsos nervosos ao cérebro. Pode ser considerado um órgão secretor. Sua função muda, assim como a sua relação com o organismo. Segundo Jorge Andréa, com relação ao olho pineal, pode-se pensar que, em vez de ser considerado uma característica de regressão, fadado ao desaparecimento, talvez possa ser visto o início do processo de desenvolvimento. É o que eu acabei de falar, né? O fato de ela não receber mais os estímulos fotorreceptores não quer dizer que ela não esteja se desenvolvendo para uma coisa mais espiritual, talvez, né? Ok? Desse modo, o olho pineal pode ser visto como o ponto em que se iniciam os verdadeiros alicerces da glândula pineal, e como tal, da individualidade espiritual. Olha lá, o que ele fala. Né? Lembra que eu falei da individualidade espiritual?
que coincide que acontece nos lacertídeos. Muito interessante, né? As expressões de um eu em formação, não existente nos invertebrados. Por quê? Porque os invertebrados não têm esse eu em formação, não tem essa vontade própria, assim, né? É muito instinto ainda um mosquito, um pernilongo, um inseto, né? O eu tá no conjunto, né? Enquanto que quando você tem a individualização do princípio espiritual, o eu fica inteiro ali no ser, tá? É meio complexo explicar isso, né? Mas espero que vocês estejam entendendo. Tudo bem? Você entendeu, Rose, apesar do nível de complexidade aí um pouco? Tudo bem? Sei, entendi. Os peixes também são assim, né? É Isso. coletivo. Os peixes são coletivos também. Nos peixes não há individualização do ser. É um princípio espiritual, né, que está cuidando do cardume, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. Ok? Por isso que é menos mal você comer um peixe do que comer um boi. Porque quando você come um boi, você matou o princípio espiritual, você traumatiza o princípio espiritual. E quando você mata um peixe, você não traumatiza o princípio espiritual, porque o princípio espiritual não está todo no peixe, ele está distribuído no cardume. O peixe é só uma pequena parte dele, não traumatiza tanto, entendeu? Por isso que é menos ruim você comer peixe do que comer carne, em termos de como você vai prejudicar o princípio espiritual matando, vamos dizer assim, abreviando a vida dele. Tudo bem, pessoal? Porque quando você mata um peixe, os outros peixes continuam do cardume. Então não traumatizou o princípio espiritual que está cuidando do cardume. Enquanto que quando você mata um boi, você matou aquele ser que o princípio espiritual está cuidando inteiramente dele, só dele. Entendeu? Mais ou menos? Então você traumatiza muito mais. Você acabou de tirar a vida daquele princípio espiritual completo. Tudo bem, pessoal? Tudo Vamos bem. lá. Atualmente sabe-se que a epífise é a reguladora da cronobiologia dos ritmos biológicos. Ela que determina se uma pessoa está acordada ou dormindo, ou seja, em vigília ou em desdobramento. Aí ela também ligando essa parte aí, né? Do desdobrado, do mandar o espírito para o plano espiritual, por aí vai. Com relação aos mecanismos da mediunidade, sabe-se que a epífise é considerada a glândula da vida mental porque é por meio dela que todos os fenômenos anímicos e espíritas acontecem. Porém, ainda não podemos avaliar com profundidade a função da pineal no intercâmbio mediúnico. A gente ainda está descobrindo isso, né? Aquilo que eu mostrei para vocês é ainda o que os espíritos nos contam. Mas esse é o principal, é o básico, né? É o primordial, mas ainda há muito a ser descoberto ainda de como a glândula pineal influencia na mediunidade. Tudo bem? Junto com todos esses cristais de apatita, mineralização e por aí vai. Tudo bem? Quando conseguirmos situar com precisão o fenômeno mediúnico e nossos valores psíquicos nessa intermediação, estaremos mais aptos a penetrar e compreender o papel da pineal na mediunidade. Tudo bem? E é isso, pessoal. A glândula pineal, lembra que eu falei que eu ia trazer para vocês aí, quando isso aqui é tirado daquele livro em que do Missionários da Luz, a parte em que o André Luiz fala que ele viu brilhar, conforme o médium desenvolvia suas capacidades mediúnicas, ele via brilhar a glândula pineal, né? E eu trouxe para vocês porque eu imaginei alguma coisa desse tipo, né? Quando ele fala mais ou menos na flor de 1000 pétalas, que é a flor de lótus, né? Então eu imagino isso, mais ou menos brilhando essas pétalas assim. Eu achei muito parecido, né, com que o André Luiz pode ter visto quando ele viu essa luminosidade, né, no ponto de energia coronária e frontal, né, e também na glândula pineal, tá? Ele deve ter visto isso. Tudo bem? Então, o que que ele fala? Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante. Em derredor, seus raios formavam uma lótus de pétalas sublimes. Tá? A lótus é aquela flor que eu trouxe para vocês, né? Que cresce ali na água, como parecida com a Vitória Régia ali, e que tem essas 1000 pétalas aí. Muito legal, né, pessoal?
Então, é isso que eu queria trazer para vocês a respeito da glândula pineal. Ainda não acabou a aula, tá, pessoal? Mas dúvidas? Vocês têm dúvidas? Muito interessante, né? Gostaram? Muito bacana, né? Isso é o que a gente sabe da glândula pineal até hoje, claro, que estão estudando, nós vamos saber mais coisas aí para o futuro, mas eu tentei trazer para vocês aí o que, que mais a gente sabe de glândula pineal aí até hoje. Tudo bem? Sim. Tá, então tá bom. É, fim da apresentação de slides. Só que não acabou a aula, lembra que eu falei isso para vocês? Porque nossa aula, lembra que eu falei que tem um conteúdo evangélico sempre no final? É meio rapidinho, tá, pessoal? Mesmo porque a gente não tem muito tempo. Então eu vou fazer que nem na outra aula eu fiz, eu vou dar uma repassada só para a gente falar desse assunto rapidinho, tá? Para não se perder, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estranho, não está aparecendo. Espera aí, que ele não está. Espera aí, que alguma coisa deu errado aqui. Vamos lá. Tentar de novo. Agora eu acho que vai. Então, pessoal, falar aqui rapidinho para vocês só disso aqui, né? Tentar ser breve, porque o tema principal da aula era aquele, e eu quis me dedicar a falar mais sobre a glândula pineal, porque ali está o nosso maior aprendizado, né? Apesar de ser técnico, é importante para a gente saber disso como médiums, tá? Então, esse daqui é um texto que ele fala, tá? Da força mediúnica, tá? Então, é retirado dessas obras aqui, né? Seara dos Médios, todas essas obras, né? E ele fala aqui que exercer a mediunidade como força ativa, né? É fruto da experiência. Então, cai um pouco naquilo que a gente estava falando da harmonização, tá? Então, ele vai falando aqui, né? Ó, que força mediúnica, né? O bendito recurso é inerente à personalidade humana, então, que a gente tem que nos colocar a serviço do bem, né? Não importando o grau de intensidade, né? Que a gente tem que se colocar à disposição do próximo, que a gente vem com esse dom, a gente tem que usar, a gente tem que usá-lo e fazê-lo evoluir, né? Experimentar. Cai também naquilo que a gente falou na harmonização ali, né? Então, ainda que nós sejamos imperfeitos, nós temos que tentar sermos melhores, né? Utilizarmos da melhor forma essa força mediúnica que temos em nós, né? As obras básicas consolidam-se, engrandecem-se, né? Principalmente no termo da mediunidade, né? André Luiz explica bastante essas questões. Então, o que, que eles falam? Que nós temos um cabedal de conhecimento aí para que nós possamos desenvolver a nossa mediunidade, né? Deixá-la mais forte, mais robusta, vamos dizer assim, né? No Mecanismos da Mediunidade, André Luiz afirma: não podemos esquecer que no campo das oscilações mentais, envoltório natural é irremovível que lhe pulsa do espírito, é o filtro de todas as operações dos fenômenos físicos. O que ele está falando é que a mediunidade recebe muito dessas oscilações mentais, né, que a gente tem, né? Mas, por outro lado, nos domínios da mediunidade, André Luiz fala que tem uma médium lá que se chama Celina, que ela conhece a sublimidade das forças que ela tem e ela se entrega confiante, assimilando a corrente mental que solicita. Então, ele quer dizer que apesar da gente receber as influências da matéria, né, que podem desequilibrar a nossa mediunidade, a gente pode chegar num nível de força mediúnica que a Celina chegou, em que tem tanta confiança na mediunidade que consegue utilizar esse sexto sentido, esse poder mediúnico, de uma maneira mais sólida possível, tá bom? E ele fala aqui também nesse livro Pão Nosso, né? Que a criatura precisa se perguntar, né? O que fazer, né? O que que ela deseja, o que que ela está fazendo da vida dela,
o que ela está podendo oferecer ao mundo, né? Então é indispensável o médium examinar, né? Sair da animalidade, sair da parte material e se erguer na mediunidade, se elevar à espiritualidade, para poder cada vez mais oferecer uma qualidade mediúnica melhor, tá? Então ele fala, ó, a tarefa nos espera. Reconheçamos nossas limitações, aceitando e continuando o trabalho com gratidão e alegria. Caminhando prudentemente pela simples vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Boa vontade descobre o trabalho opera a renovação e a renovação encontra o bem, tá? Então ele fala aí sobre essa força mediúnica, né, do lutador, né, que o espírito é, que o espírito que está sempre lutando, estudando, se esforçando, está dentro de um contexto mediúnico, no trabalho mediúnico, ele vai estar sempre pronto, porque ele está estimulando essa força mediúnica dentro dele, tá bom? Em todo mundo, sentimos enorme inquietação por novas mensagens do céu, né? Então, cai naquilo que a Rose também falou de novo, né? As pessoas querem receber mensagens do céu, né? Então, forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se a criações mentais diferentes. Então, o intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Então, o que ele está querendo dizer é que as pessoas cada vez mais buscam essa ligação com o espiritual, né? E o médium, né, ele tem toda essa oportunidade de poder se melhorar. Então, Martins Peralva, no seu livro Mediunidade e Evolução, fala que mediunidade, médiuns e fenômenos continuarão sendo, no curso do tempo, fonte para o estudo e aplicação de quantos possam sentir no intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual a grandeza de Deus e a misericórdia de Jesus. O comportamento de quem reencarna com obrigações definidas no setor mediúnico é objeto de preocupação dos amigos da vida espiritual. O que ele está falando é que quem tem essa capacidade é uma preocupação da espiritualidade, porque o médium ele precisa desenvolver essa capacidade, né? É uma ferramenta que ele tem, é o sexto sentido ali, né? Orgânico, através de todas essas forças, perispírito, interagindo com centros vitais, interagindo com glândula pineal, interagindo com todas essas conjuntos de forças aí, para poder integrar o homem ao espiritual que nós somos de verdade, né? Então é isso, né? Aqui de novo eu copiei aqui nosso Jesus aqui, né? Eu estou entre vós como quem serve. E é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Na aula de hoje. Falei demais para variar, mas é que é muita informação, né? É muita informação. E vocês têm mais alguma dúvida antes da gente encerrar nossa aula? O Não, que Não, vocês gostaram? O que vocês acharam da glândula pineal? Gostaram da glândula pineal? muito interessante, né? Interessante, né? É um negócio, é o que cai naquilo que Kardec tinha falado nas obras, né? É orgânico, é um processo, a mediunidade, quando Kardec falou que era um processo orgânico, ninguém entendeu, né? Aí nas obras de André Luiz, quando o Chico trouxe, a gente começou a entender como poderia ser um processo orgânico, né? Porque ela se manifesta através, está localizada realmente naquela glandulazinha pequenininha lá, mas tão poderosa, né? Chamada glândula pineal. Quem gostaria de fazer as vibrações da noite? Já que vocês não querem falar mais nada, vocês não querem falar mais nada da aula mesmo, mesmo? Não. Não? Gente, eu falo muito, eu queria escutar vocês um pouco. Se eu tá falo todo mundo demais. tímido hoje. Hoje Você tá falou, todo Hã? mundo. explicou tudo. Tudo bem, tá bom, tá bom. Então tá bom. Vocês querem que eu faça a vibração, a prece final? Quer que eu faça a vibração? Então eu faço a vibração. E quem gostaria de fazer a prece final? A Rita, querida. Ninguém? A Faça, Rita. Você faz, Rita, a prece final? faça.
Legal, então tá bom. Então eu vou fazer as vibrações, tá? Então, pessoal, quero agradecer a vinda de todas vocês aqui para a aula. Foi um prazer imenso receber vocês aí, o Rita e você, Rose. O que aconteceu, Lila? Encomenda? Não consigo, eu tô terminando a aula, Lila. Tá, minha esposa, parece que nós vamos receber alguma encomenda, alguma coisa. Bom, vamos lá. Então, quero agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer vocês aos irmãos espirituais, companheiros espirituais que estiveram conosco nessa aula maravilhosa. Agradecer também os benfeitores espirituais de cada um de nós que estiveram aí iluminando o nosso cérebro para que conseguíssemos absorver da melhor forma possível esses conhecimentos. Agradecer a Jesus e ao Pai, né, pela oportunidade de estarmos aqui. E nesse momento, vamos vibrar. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelo equilíbrio entre todos que estão no globo. Vamos vibrar pelos nossos governantes. Vamos vibrar por aqueles que passam fome no mundo. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso bairro. Vamos vibrar pela nossa casa. Vamos vibrar por todos aqueles que moram conosco, pelos nossos animaizinhos. Vamos vibrar pelo nosso corpo, pela nossa saúde. Vamos vibrar pelo nosso trabalho da matéria que nunca falte, nem o espiritual, pois o trabalho espiritual nos abre a mente para novas possibilidades que nós podemos oferecer ao universo, ao mundo, ao Pai. Vamos vibrar pela nossa saúde e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Vamos lá, Rita. Agradecendo mais uma vez, tá? Ao nosso Pai Celestial, ao nosso irmão maior, Mestre Jesus, aos nossos amigos de luz, aos nossos benfeitores, por mais esse momento abençoado, por mais essa aula maravilhosa, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, enfim, pelo ensinamento, pelo aprendizado, agradecendo por tudo. Gratidão, gratidão, gratidão a Deus e a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. E eu acabei fazendo uma oração sem perceber, né? Olha, Rita, eu nem tinha percebido que eu Fez tinha um orando. agradecimento também. Ai, meu Deus, eu nem percebi, fui sem querer. Você vê? Elcio. Roger. Eu queria ter feito agradecimento, mas acabou virando oração, né? Desculpe, Rita, Imagine, que isso? mas você vibrou bonitinho também. Você solidificou a nossa vibração, tá bom? A nossa oração, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou interromper aqui a gravação, tá? Que eu nem sei como que faz. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, é aqui. Pronto.